a gente aqui não sentia falta de nada. Os nossos pais só se preocupavam em vir matricular a gente não sabia quanto custava um calçado, quanto custava uma farda, quanto custava uma merenda. Se a gente estivesse doente aqui, nós iríamos para o gabinete médico, trazia a receita para a dona Carmen Teixeira, ela mandava comprar o remédio imediatamente, então a gente só tinha tudo de bom. E hoje, sinceramente, eu sinto aquela coisa por isso aqui, para mim, depois da minha família, é isso aqui para mim. Nós tínhamos conta bancária, onde nós exercitávamos, nós tínhamos nosso gerente, tínhamos o cheque, né, o talão de cheque, e nós fazíamos a transação bancária como se fosse adulto lá fora. A gente depositava o dinheiro e aí saía dando cheque. Eu dava às vezes 2, 3 reais, eu dava 50 centavos, 20 centavos, e aí o dono ia e recebia no banco. Era tudo feito pelo aluno. Então é uma escola que realmente tem que ser valorizada. Quando houve a inauguração da Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro, ia haver um concurso nacional de coros orfeônicos escolar. E participamos a nível nacional com vários outros corais. Tivemos a oportunidade de americanos nos fotografar, mandar depois, foi a primeira experiência de fotografia colorida, que nós até aquela época não tínhamos a oportunidade de ter, e pra gente foi assim, muito maravilhoso mesmo essa experiência. E tivemos a oportunidade de interagir com outros estados e ver a nossa experiência, e eles ficarem assim maravilhados com o nosso depoimento, como era a nossa escola. Anísio Teixeira já se projeta internacionalmente. A Escola Parque joga Anísio Teixeira em outro patamar. Essa escola ficou conhecida, inclusive, porque a Unesco vinha e filmava a escola para reproduzir em países subdesenvolvidos, entendeu? Até Israel. Israel teve uma ligação enorme com Anísio Teixeira. Dizem que alguns kibbutz tiveram um viés da Escola Parque, entendeu? Com a escola nas mãos da sua mais fiel colaboradora, a mola propulsora daquele espaço, sua irmã, a psicóloga Carmen Teixeira, Anísio retorna em 1951 para o Rio de Janeiro. Com a conclusão do governo de Otávio Mangabeira, meu pai recebe um convite de Simões Filho, dono do jornal à tarde, aqui no estado da Bahia, que assume o Ministério da Educação, recebe um convite para ir para o Ministério para trabalhar com ele. Eu assumi essas funções de assessoria no Ministério da Educação e de ser o formulador e o organizador do que seria a CAPES. Em 52, ele assume a direção do INEP, então ele vai acumular a Secretaria-Geral da CAPES com a direção do INEP. O INEP é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que foi criado já nos anos 30, 1937. No gabinete do Ministro da Educação e Saúde, realiza-se a posse do professor Anísio Teixeira no cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Técnico dos mais renomados, o professor Anísio Teixeira promete realizar o máximo a fim de que o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos atinja com brilho e segurança sua finalidade. Mas também nessa década de 50, o Anísio ainda vai criar, em 1955, o Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional, conhecido por CBPE, que vai ser ligado ao INEP. E o Centro Brasileiro vai ter vários filhotinhos, né, que são os centros regionais associados ao Centro Brasileiro, né, que tinha por objetivo fazer pesquisas sobre a realidade educacional brasileira. Os anos 50 é a década em que se vai discutir qual que é esse projeto de educação nacional. Anísio não abdica de suas ideias em defesa de uma educação laica e para todos, provocando reações muito fortes, principalmente e novamente por parte da Igreja Católica, gerando o famoso Manifesto dos Bispos, que exigia, entre outras coisas, a demissão de Anísio da direção do INEP. Então meu pai passou a sofrer assim uma oposição sistemática, e mais do que sistemática, pressão mesmo junto aos poderes constituídos, no caso ao próprio presidente da República, o Juscelino Kubitschek, no sentido
de ser essencial a demissão de meu pai, sob pena de se abrir a perspectiva de um total caos na educação brasileira com a implantação de um modelo comunista de educação. Modelo esse que meu pai, na intimidade, ria com muita frequência e dizia que era um dos poucos sistemas educacionais que ele não conhecia, era o sistema educacional comunista. Ele achava que não cabia essa coisa de nenhuma renúncia, quando muito aceitar a demissão, mas não renúncia. E se manteve no cargo. No se manter no cargo, ele angariou assim, uma solidariedade manifesta e presente de toda classe intelectual representativa mesmo. Também nos anos 50, publica Educação Não é Privilégio e Educação e a Crise Brasileira. Não era de nadar, porque não sabia, mas gostava muito da água, admirava muito a água e não tinha, por conta de não nadar, nenhum perfil fóbico, não, de ter maiores cuidados. Não, ao contrário, às vezes até fazia estripulias. Anísio foi um dos idealizadores, junto com Darcy Ribeiro, do projeto da Universidade de Brasília, a UNB, inaugurada em 1961 no governo de João Goulart. Em 1963, assume o cargo de reitor e também vai aos Estados Unidos, onde recebe um prêmio da Universidade de Colômbia. É no mínimo curioso o trecho de uma carta sua dessa época ao amigo Péricles Madureira de Pinho. Vem o golpe de 64 e o Brasil entra no chamado Anos de Chumbo. Meu pai sai da universidade, não realmente ocupada por cavalaria, invasão com tanque. Foi realmente uma operação de guerra. Esperavam encontrar talvez uma resistência de coquetel Molotov ou alguma coisa desse porte, porque a universidade foi cercada e invadida de uma forma estúpida. E as prisões foram imediatas e coisas que tal. Ele não chegou a ser preso, mas foi imediatamente levado para um interrogatório, um IPM, daqueles bem desconfortáveis, de ficar quase 24 horas sem descanso. Entra uma equipe, pergunta, entra outra equipe, pergunta. E as perguntas eram todas centradas em torno das possíveis relações dele com o mundo comunista. De novo o exílio, só que dessa vez parte para os Estados Unidos, onde o seu prestígio, ironicamente, nunca foi abalado. Mais uma vez, meu pai era comunista no Brasil e não era comunista para o FBI. Fica como professor visitante de algumas das mais importantes universidades americanas, a de Colômbia, a de Nova York e a da Califórnia. Então, no caso de Anísio, somando os anos em que ele ia ser padre, a capacidade que ele teve de conceber que não tinha vocação, a abertura intelectual do mesmo, a formação norte-americana, a vivência num país subdesenvolvido, o fez compreender profundamente que essas perseguições faziam parte do processo. E ele não tinha isso de ficar se lamentando nos cantos. Ele ia fazer, ele ia trabalhar, ele ia escrever, ele ia fazer outras coisas. Na sua volta ao Brasil, torna-se consultor da Fundação Getúlio Vargas e dedica-se à literatura, organizando coletâneas e reeditando antigos trabalhos seus. Quando o Brasil é surpreendido com a sua trágica e misteriosa morte. É tão violento para nós, da família, é tão triste imaginar que possa ter ocorrido realmente uma morte pela repressão, né, que ele possa ter sido assassinado, que eu me dediquei à vida, a recuperar essa coisa da obra dele, do trabalho dele, nessa perspectiva. Agora, que a família nunca aceitou
a situação dada como sendo de um acidente no elevador, morreu, caiu no fundo do poço do elevador, isso nós sabemos que não é verdade. Também nós não temos a certeza, não temos provas de que não foi assim. O fato de Anísio, que morreu em 1971, até hoje está lido, citado, procurado, buscado, seguido, mostra a sobrevivência, a força das ideias de educação. Anísio foi o mais modesto dos grandes homens, o mais simples, o que menos desejou para si próprio, o mais ambicioso, porém, em relação ao Brasil e ao homem brasileiro.